Bom dia, pessoal. Continuando o vídeo anterior, aqui a gente vai realmente falar das propriedades que um corpo tem. Eu já deixei escrito porque é fácil se embananar com elas, porque tem umas 11 propriedades. Cada uma escreve ela de um jeito, às vezes fala de anel antes, fala de grupo, fala de um monte de coisa. Mas a ideia é pular direto para essa estrutura. Então, primeiro, dado um conjunto, nós vamos chamar desse K, esse K boladão, esse K escrito diferente. Ele é o nosso conjunto chave. Pode chamar ele de naturais, é perto de naturais vai dar problema, mas enfim, chama ele de um conjunto qualquer, certo? Nesse conjunto a gente quer que tenha propriedades. Que propriedades esse conjunto? Que tem a ver com duas operações. Daí a gente imagina que as operações já estão bem definidas e a gente trabalha a partir delas. Então vamos lá. Dados dois elementos quaisquer, foco que o A e o B são elementos quaisquer do conjunto e o C é um terceiro que a gente vai usar, também é qualquer. São escolhendo qualquer, as laranjas de um lugar. A gente quer que quando fizermos a conta de mais, a soma, que é a primeira operação, continue no corpo, nesse conjunto. Ou seja, se eu somar duas laranjas, eu não quero que dê pera, uma coisa que ainda não existe ainda. A gente quer que fique bem definido e mantenha-se ali. Ou seja, a soma não vai dar uma coisa loucona, vai dar uma coisa que nós já conhecemos, pois já está no nosso conjunto original, de coisas que nós previamente conhecíamos. Para cada laranjinha qualquer que você escolher, que esteja no conjunto, sempre no conjunto, vai ter uma laranja inversa, uma laranja oposta, contrária. Tal que se você juntar a laranja original com essa contrária, vai dar o elemento zero. Epa, mas quem é esse zero? Lembra que a gente falou que só pode coisas que tem dentro desse conjunto? Então zero tem que estar lá também. Daí a gente tem que falar, existe esse zero. Esse zero não depende dos elementos. E ele também está nesse conjunto que escolhemos originalmente. Então o conjunto original tem que ter o zero. E o que esse zero faz? Quando você soma qualquer coisa com esse zero, continua ele mesmo, para qualquer elemento que esteja nesse conjunto. Então o zero não adiciona na soma. E ele é importante porque ele que garante que existe um contrário. Laranja menos laranja dá zero, por assim dizer. 2 menos 2 dá zero. Número menos número é para dar zero. Números usuais, por assim dizer. Tem a comutatividade, ou seja, 3 mais 4, você quer que seja 4 mais 3. Tem exemplos piores, mas vamos ficar só nesses mesmo. Você quer que você possa mudar a ordem da conta de mais. E não menos importante, se você tem mais de uma conta de soma em seguida, você pode escolher a ordem. Ou seja, se eu tenho o primeiro mais o segundo mais o terceiro, eu posso, se eu escolher fazer o segundo mais o terceiro primeiro, dá no mesmo que se eu escolher fazer o primeiro mais o segundo primeiro. Eu não preciso obrigatoriamente obedecer uma ordem. Eu posso escolher se eu faço aquela parte primeiro ou essa parte primeiro. Só com essa operação. Não estamos misturando com a outra ainda, tá? Só com a operação de mais, a primeira. Tudo bem? Certo. Agora nós temos também uma segunda operação. Queremos que seja parecido com os números. A gente possa multiplicar também. 3 vezes 7. Queremos que dê 21. Se a gente não puder fazer a conta de vezes, qual a graça? Só que essa conta de vezes tem que estar bem definida. Por que 3 vezes 7 não vai dar uma matriz, por exemplo? Ou pode? Será? Enfim. Por que 3 vezes 7 está bem definido? Por que vai dar um outro número? A gente precisa forçar que isso seja um corpo. Ou construir de outro jeito, mas nesse caso, falando de corpos, a gente quer que a multiplicação de dois números do conjunto continue no conjunto. Ou seja, esse conjunto que você escolheu, quando você multiplicar, não vai sair, não vai fugir para fora do conjunto. Vai continuar naquele mesmo lugar que você decidiu que era o ponto de origem. A sacolinha com todas as possibilidades. Tem a distributiva, ele se relaciona com a soma. Você quer que quando você estiver multiplicando uma soma, você possa distribuir. A distributiva usual de números, sabe? Porque assim nós temos uma relação entre as duas operações. Elas não são totalmente isoladas. A gente tem algo que une elas. Para isso que nós colocamos a distributiva. Enfatizando que o A, o B e o C são elementos quaisquer. Tudo bem? Você não está escolhendo fixamente. Pode ser qualquer coisa. Chuta quaisquer e a propriedade tem que valer. A vezes B tem que ser B vezes A. Se você notar,
é a comutatividade, igualzinha da soma, ó. Cadê? Aqui, ó. Você pode trocar a ordem, você pode trocar a ordem. Nós queremos que tenha essa regra de 10 vezes 3 é 3 vezes 10. Quando você multiplica, não importa a ordem dos fatores não altera o resultado. E aí você pode perguntar, isso sempre vale? Somente quando é um corpo ou uma estrutura que exija que isso seja verdade. Tem estruturas que isso não é verdade. Matrizes, por exemplo. A ordem dos fatores altera o resultado. E é o exemplo mais fácil. Teria outro, tipo quaterno. Quaterno não é comutativo. Não é mesmo, verdade. Um vezes o outro não necessariamente equivale à ordem invertida. I vezes J não é J vezes I. Enfim. Próximo, nós queremos também que dê para inverter. Dá para multiplicar por 2, mas a gente quer que dá para dividir por 2 também. Multiplicar por 3 e dividir por 3. A gente quer poder fazer 1 sobre a coisa. E nos números a gente usa a notação de, por exemplo, 1 sobre 3, que é dividido por 3, por assim dizer, a gente pode escrever como 3 elevado a menos 1. O inverso de um número a gente podia escrever como elevado a menos 1. Esse conjunto não necessariamente é de números, pode ser um conjunto qualquer. Mas a gente usa a mesma notação de elevado a menos 1 por praticidade, porque é mais comum pra gente. Relembra melhor os números. E tem uma única condição. Dessa vez, o número ele não pode ser zero. A gente não inverte o zero por razões um pouco mais complicadas que a gente fala depois. A gente pode inverter qualquer número na multiplicação menos o zero. E o que acontece? Para cada número ele vai ter o inverso, que não seja o zero. Tal que ele vezes o inverso vai dar 1. Peraí, por quê? 2 vezes 1 sobre 2, ou seja, 2 dividido por 2 tem que dar 1. 3 vezes 1 sobre 3, ou seja, 3 dividido por 3 tem que dar 1. Número vezes o inverso dele mesmo, a gente quer que dê 1, contanto que não tenha zero no meio. Olha, isso respeita a regra dos números. A gente está transportando a regra dos números por uma forma mais abstrata. Mas espera, lembra que a gente falou que todos os números, tudo que a gente está definido tem que estar dentro do conjunto? A gente não falou nada sobre o 1 ainda. Mesmo que isso seja só um símbolo, esse 1 daqui é só um símbolo. Esse daqui está realmente sendo um elemento. Quem que é esse 1? A gente não falou nada sobre ele ainda. Então nós temos que falar que ele está no conjunto. Porque senão não faz sentido falar que vai dar uma coisa que está fora. Então a gente fala que esse 1 existe. E não depende do número que você escolheu. Ele simplesmente está lá. E ele está no conjunto. Beleza. E ele tem uma propriedade. 1 vezes 2. 1 vezes 3. 1 vezes 7. 1 vezes o elemento não é para alterar o elemento. 1 vezes A continua sendo A. Igualzinho o zero para a soma. O zero não faz diferença na soma. E o 1 não faz diferença na multiplicação. Queremos que o 0 e o 1 estejam lá e tenham essa propriedade. Independente de serem números as outras coisas ou não. E uma última coisa importante também, nós queremos que a ordem não seja afetada. Então, se você tem uma multiplicação de 3 elementos, 1 vezes 2 vezes 3. Se você faz o 1 vezes o 2 primeiro, ou o 2 vezes 3 primeiro, você quer que dê a mesma coisa, que não importe a ordem. Quando você tem só multiplicação, né? Se misturar as duas já não vale essa propriedade. Mas quando você tem só soma, você pode escolher a ordem que você quer fazer. E quando você tem só multiplicação, você também pode escolher a ordem que você quer fazer. Não afeta, sabe? Não afetando. E com essas propriedades a gente tem operações bem estruturadas. A gente sabe tudo que a gente pode fazer sem dar absurdo, tudo que a gente pode fazer com essas duas operações. Sabemos quando podemos inverter e quando não podemos. Então, como a gente faz? A gente escreve que essa estrutura inteira, com todas essas propriedades, é um corpo. A tripla ordenada, munida do conjunto da operação primária, que a gente chama quase sempre de soma, e a operação secundária, que nós chamamos de multiplicação, isto é um corpo. É uma estrutura que obedece essas propriedades básicas em comum com os números usuais que conhecemos. Os números bonitinhos, por assim dizer. E com isso a gente consegue fazer muita coisa, porque a gente tem propriedade sobre as operações. A gente não vai chegar a absurdos, a gente pode... Vai que vai. Note que aqui a gente nem falou de potência, por exemplo. Você pode ter corpos em que a potência não dá muito certo, por exemplo, nos complexos. Se você fizer um complexo elevado a outro complexo, você tem que tomar um certo cuidado. Mas é um corpo.
complexos formam um corpo. Então, note que é parecido com os números, mas não preserva todas as propriedades, preserva só estas. E damos um pausa nisso. E qualquer coisa vocês podem tentar provar algumas coisas, como por exemplo, esse zero, ele é um só? Pode ter outro? Pode ter mais de um zero dentro do K? E esse 1, ele é um só? Pode ter vários tipos de uns? Escreve 1 e 1'. Finge que os dois estão dentro do K. O que acontece se tiver esses dois 1's diferentes? Se tiver dois tipos de zero, 0 e 0', qual é a diferença deles? O que acontece com um mais o outro? Um menos o outro? Um vezes o outro. E aí usando as propriedades. Enfim, dá uma teoria legal no começo. Depois fica difícil, mas no começo é legal. E, bom, bons estudos, gente.